Vocês conhecem este belo rapaz aqui? Não? Pois bem, fiquem aí no vídeo que eu vou explicar quem é este rapaz e por que este anime é tão marcante. Olá, uivadores! Eu sou a Jaqueline e vocês estão no Uivo Geek. O tema de hoje é Samurai X, ou conhecido no Japão como Rurouni Kenshin. Ele chegou no Brasil em 1990, tendo em torno de 96 episódios, 56 volumes de mangás lançados aqui no Brasil, além dos ovas, que eu acho que nenhum veio pro Brasil, eu não tenho certeza, e os live actions, que pra mim são os melhores live actions feitos de anime. Tá, mas você vai me perguntar, Jaqueline, quem é Samurai X, o que é Rurouni Kenshin? Esse troço é bom? Meu querido Padawan, eu vou te falar que essa obra-prima criada pelo Nobuhiro é, espetacular. Vamos lá, vou ambientar vocês da história e aí vocês vão me dizer se são ou não muito bom esse anime. O anime, ele se passa na era Meiji, para ser mais específico, em torno de uns 10 anos depois da Era Bakumatsu. Para quem não sabe, a Era Bakumatsu foi a era que marcou o fim dos samurais. Os samurais foram extintos, né? E aí os samurais tiveram que arranjar um outro meio aí para sobreviver. O protagonista dessa história é o famoso Kenshin Himura, que é o personagem que eu mostrei no Action Figures no começo, que é esse aqui. E ele é um andarilho, um rapaz, um andarilho andando na rua, né? Se ele é andarilho, obviamente ele anda na rua, né? E o que acontece? Qual é o diferencial dele? Ele, né, ele anda com uma espada, só que a espada dele é diferente. Quer ver? Eu vou sair da câmera rapidinho, gente. Ele anda com uma espada com a lâmina invertida. Aí você vai falar, como assim a lâmina invertida? A espada normalmente tem a lâmina aqui, ó. Vocês podem ver o brilho diferente, ela é aqui. A do Kenshin é aqui em cima. Ó, bem aqui. Ele anda com a lâmina ao contrário, né? Ele tem um histórico bastante complicado, Kenshin. O anime, ele começa com o seguinte. A gente vai encontrar Kaoru, Kaoru Kamiya. Ela está procurando o Batou-sai, porque o Batou-sai tá acabando com o dojo dela. Aí você vai falar, tá, quem é essa Kaoru? A Kaoru, ela é uma professora de dojo, ali de um dojo chamado estilo Kamiya Kashin. E aí o que acontece? O Batou-sai tá acabando com os negócios dela. E ela tá atrás desse maluco pra dar um fim nele. Nesse meio período ela encontra aí o Kenshin. Ela fica pistola com ele, porque não é pra ele estar carregando uma arma. Só que aí ela percebe que a arma dele é inversa à lâmina, não é uma lâmina comumzinha, sabe? Ela leva ele pra casa dela, cuida dele e tudo mais. Só que aí ela percebe que, na verdade, o Batou-sai que ela tá procurando tá na casa dela. O Kenshin é o Batou-sai. Pra quem não sabe, acho que aqui no Brasil ele foi traduzido como retalhador. O Batou-sai na era, né, Bakumatsu, ali na era dos samurais, no shogunato, tudo, ele fez uma chacina. Ele matou muita gente. Mas o intuito do Kenshin foi ter matado esse monte de gente pra trazer uma era de paz. Só que ele se arrepende desses atos dele e ele procura a redenção, né? Por isso que ele é um andarilho com uma espada com a lâmina ao contrário, porque ele tá à procura de redenção, ele não quer mais matar. E aí Kaoru percebe, né, que ele é o Batou-sai e eles vão atrás do cara que diz que é o Batou-sai que tá acabando com o rolê dela lá. E a história vai se envolvendo a partir daí. Né, vai tendo vários episódios, vários arcos, sendo o arco mais marcante de todo esse anime o arco de Kyoto, né, pra quem não conhece, né, o anime, não vai conhecer o Shishio. O Shishio, ele é tipo assim, o cara que marcou o anime de uma forma que eu vou falar pra você, o cara era brabo. O cara era brabo. Aí você vai falar, tá, Jaque, e aí, como é que é essa história aí? Em um dos arcos, cada arco vai acabar, no início do anime, vai acabar trazendo alguns personagens, que é o que eu vou falar pra vocês hoje. O primeiro personagem que eles encontram nessa saga é o Yahiko. O Yahiko é um órfão e pra sobreviver ele acaba entrando numa gangue.
Então o menino é meio que um bandido, um ladrãozinho. Nesse meio período aí, né, acaba dando correr o risco da vida da Kaoru. Ele não quer mais essa vida. O Kenshin vem e acaba resgatando esse garoto. No que ele resgata esse garoto fica no dojo da Kaoru e é treinado por ela. Claro que o anime inteiro você vai ver os dois brigando, sabe? É como se fossem irmãos mesmo, os dois caem no pau direto. E ele provoca ela várias vezes, fala que ela é feia, que ela cozinha mal pra caramba. É um menino que você vê que tá começando a ter a fase dele, né? Ele começa a ter uma, entre aspas, vida melhor. Não entre aspas, ou começa a ter mesmo, mas é por conta de todo o problema do anime, porque se o anime ficar monótono, não tem história. O próximo personagem que vai aparecer na saga é Sanosuke Sagara, que é de longe um dos que eu mais gosto. O Sano, ele foi um ex-soldado, né? O cara que criou ele foi morto, né? E aí ele se tornou um assassino de aluguel. E em uma dessas missões, a missão dele é matar o Kenshin. Só que não acontece isso, né? O Kenshin, como todo protagonista, tem aí as frases, tudo dele de motivação e tal. O Kenshin, eu vou falar pra você que esse anime, ele tem bastante frase motivacional. Ele tem bastante frase que leva você a pensar, tá? Ele é um anime que, ao mesmo tempo que tem bastante combate, tem sangue, que pra época era bastante complicada, ele também tem bastante frase que marca. Ele é bem marcante em quesito de frase. Também, com samurai, esse tipo de coisa é bastante comum aí ter isso, principalmente um personagem que tá procurando redenção. Ele tem um combate com o Kenshin e tal, mas você vê que assim, que no início ele parece ser um bandidão, só que ele não é, né? Quando ele aparece, eu lembro que a primeira vez que ele apareceu foi pra proteger uma menina num restaurante. Então assim, ele não é alguém ruim, ele só é um assassino de aluguel que se vive pra se sustentar. Kenshin dá uma nova vida pra ele e ele se junta à equipe. A próxima a entrar na equipe é a Megumi. A Megumi, ela é em um dos arcos, né, que vai aparecer a equipe do Aoshi, né? Depois eu vou falar pra vocês um pouquinho do Aoshi. O Aoshi, na verdade, ele faz uma parte de uma equipe que, né, ele perde essa equipe, ele volta na era do Kyoto. Eu tenho uns bonequinhos aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou explicar muito do Aoshi porque ele acaba não sendo o protagonista de tudo. Eu vou tentar trazer só os personagens principais da saga pra vocês. A Megumi, ela criava ópio. Aí você já vê que a pegada é outra de um anime, dos animes que eram comuns na época. Que eu acho que na época tinha Sailor Moon, tinha Tenshinmui. Eu não sei se o Tenshinmui é dessa época ou se é um pouquinho antes, mas Tenshinmui também não era muito. Não sei dizer se eu gostava muito daquele anime ou não. É complicado. Bom, aí você já vê que a pegada, como eu falei pra vocês, é diferente, porque já mete drogas aí na parada. E a Megumi, ela não quer mais criar ópio. Então ela foge do cara que prendia ela. Nesse meio período, ela encontra o Kenshin. Todo mundo encontra o Kenshin aí e tem a vida mudada. É tradicional de protagonista, tá, gente? Vocês podem reparar que o Naruto é o que é mais famoso nesse quesito. Ela meio que encontra o Kenshin, né? Ela mente quem ela é inicialmente. Ela mente a origem dela, o que ela faz. Só que depois elas acabam descobrindo e coisa e tal. Só que assim, ela chega a ser capturada de volta, obrigada a criar ópio. Ela não quer, ela tenta se matar, não dá certo. E o Kenshin com a equipe, né, com o Yahiko, a Kaoru, o Sano, vão resgatar essa mina. Dá um bom trabalho, como eu falei, o Aoshi tá nesse rolo. Ele perde a equipe dele aí, percebe que na verdade foi traído. É bem... Como eu falei pra você, o anime, ele não é muito leve, né? Ele é um anime mais pesado. Tem uma pegada um pouco mais pesada mesmo. Prosseguindo aqui pra vocês, eu vou falar pra vocês um pouquinho do Shishio. Porque o Shishio é o personagem que é o que eu vou falar pra vocês que é mais marcante. Como ele aparece, né, cara? O que acontece? Na saga de Kyoto vai aparecer Saito. Ele é da equipe da Shinsengumi. Se vocês quiserem que eu fale sobre a Shinsengumi, eu posso falar, até porque nos animes essa equipe ela é bem marcada. Até aqui, ó, esses action figurezinhos aqui, é tudo Shinsengumi aqui, ó. Então ele é bem marcante. A Shinsengumi, Oda Nobunaga, esses
personagens mais marcantes na história japonesa acabam sempre aparecendo em anime. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho, eu tô pensando em trazer a história do Nobunaga, tá, gente? Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu posso tá expandindo, contando um pouquinho da história e contando animes, jogos que vocês queiram. Pois bem, o que acontece? O Saito, ele chega aí atrás do Kenshin, disfarçado. O Yahiko, eu não lembro se é o Yahiko ou se é o Sano que percebe que esse cara na verdade não é um vendedor, um mascate, uma coisa assim. E aí eles perguntam quem é o quem que é o maluco. E aí o Saito se revela como da Shinsengumi, foi um dos poucos que sobreviveram da Shinsengumi, que se tornou policial. Ele era o único que podia usar armas porque era policial. Arma que eu digo, espada, tá, gente? E aí ele fala pro Kenshin o seguinte, ó, Shishio tá vivo e tá chegando pra tacar-lhe o pau. Aí você vai falar, beleza, quem é o Shishio? Que era quem eu tava devendo falar pra vocês. Shishio foi um cara que foi queimado vivo. Ele era, tipo assim, na época aí dos samurais, ele era pau a pau com o Battousai. Ele foi pego e foi queimado vivo. Só que o infeliz é tão ruim, mas tão ruim que sobreviveu. Porque ele sobreviveu, né, ele vive cheio de bandagens, ele não consegue lutar mais do que alguns minutos. Senão ele começa a suar. E como ele não tem os poros, ele começa a superaquecer por dentro. E aí dá ruim, né? Dá bem ruim. E aí o que acontece? O Saito, eu vou confundir os nomes dos dois agora até o pau quebrar, velho. Sinto muito. O que acontece? O Kenshin vai atrás do... Ele vai atrás do Shishio, ele chega a ser treinado pelo mestre dele, o Seijuro Rico. E ele vai atrás de resolver esse pepino. Por quê? Porque deu ruim, né? Ele fala, pô, o Shishio tá de volta, vamos resolver isso. Que eu acho que, como eu falei pra vocês, é a batalha mais marcante de todo o anime, né? Ele vai atrás do Shishio, ele chega a tentar se tornar um Battousai de novo. A Kaoru vai atrás do Kenshin, porque ele abandona a Kaoru pra trás, pra Kaoru não ver o que vai acontecer, não vai ver o que vai se tornar. Até o Aoshi entra nessa treta toda pra pegar o Shishio. Eu sei que o combate deles foi pesado, foi um combate pesado. Quando tava pra ganhar, a vitória do Kenshin tava feita, o Shishio tenta matar ele, mas isso ele acaba matando a menina que meio que gostava dele, um parzinho romântico dele lá. E a história acaba ali, sabe? O Shishio morre, a moça morre e acaba em uma tragédia enorme. Eu vou falar pra vocês, assim, que a história do Kenshin é toda uma filosofia, como eu já tinha dito. O X no rosto dele foi da época que ele era Battousai. Aí você vai falar, como ele conseguiu esse X? É em um dos ovos, né? Esqueci de falar que a saga de Kyoto foi tão marcante no anime que teve um remake, em questão de ovos pequenos, teve um remake acho que de 4 ovos, há uns anos atrás. Dessa saga de Kyoto, e teve no live action também. De novo, a saga de Kyoto, porque ela é bem marcante. A dela é marcante e a da Megumi é marcante. Então, eles trouxeram. A da Megumi não teve reprise, não teve um... Vocês entenderam, não refizeram a saga dela, só refizeram a do Shishio. Eu espero que eles façam um remake desse anime, porque eu acho que ele merece. Mas sobre o X, né, que eu ia falar. O Kenshin, como eu falei pra vocês, ele foi... Na verdade, o nome dele não era Kenshin. Quem deu esse nome pra ele foi Seijuro Rico, o mestre dele. O Kenshin, na verdade, ele era um escravo quando era criança. O nome dele era Shinta e ele estava sendo vendido como escravo. Nesse meio período, os bandidos veio, mataram os irmãos dele... E o Seijuro apareceu em cima da hora para salvar e ficou só ele vivo. Ele enterrou os mortos, né, os irmãos dele. E o Seijuro decidiu o seguinte, eu te treino para você ser forte e mudar. Porque foi por esse motivo que o Kenshin, ele se tornou o Battousai, porque ele queria mudar a história do Japão. Tinha muita violência, muita morte, muita vida inocente sendo perdida. Então ele é treinado. E aí o Seijuro pega e fala pra ele, olha, Shinta não é um bom nome pra você. Seu nome a partir de hoje será Kenshin Himura. E aí ele fica com esse nome de Kenshin Himura. E aí, como eu disse, ele é treinado, ele acaba se entrando numa gangue aí, uma equipe aí pra, né, dar uma melhorada no Japão. Aí você fala como ele fez isso. Ele saiu matando gente que realmente estava atrapalhando o crescimento do Japão.
Em uma dessas mortes, ele acaba matando um político. Eu não vou lembrar certinho o cargo do cara, sei que o cara era importante. Ele matou esse cara. Esse cara, como último golpe, ele marca um risco no rosto do Kenshin. Então o Kenshin fica marcado com um risco no rosto. Nesse período, ele vai encontrar Tomoe. Tomoe vai atrás do Kenshin em busca de vingança, porque ela ia casar com este cara naquela semana, né? Que ele matou o cara. E aí a Tomoe vai atrás de vingança no Kenshin. Só que o que acontece é que acontece improvável, que eles se apaixonam. E aí o Kenshin vive tentando proteger ela. Acontece que a família da Tomoe tenta matar ele, né? Vai tentar matar o Kenshin. Por conta aí, como eu falei pra vocês, o Kenshin não era um cara muito tranquilo. Ele, na verdade, tava tentando mudar o Japão, mas de uma forma que tava matando gente, né? E a Tomoe, em questão de defender ele, vai até a casa do pai dela, do irmão dela, pra proteger o Kenshin. Só que o Kenshin percebe que ela tá em risco e vai atrás dela. Nesse período aí, ele cai em uma luta com o irmão da menina. E aí a menina entra, quando vai pra dar o golpe final do Kenshin, a menina entra na frente, recebe a punhalada. E antes dela morrer, ela marca o outro X no rosto dele. Por isso que é o nome de Samurai X. Aqui no Japão. No Japão não, cara. Eita, Giovana. Aqui no Brasil, Samurai X por causa do X no rosto. Então ele fica marcado. E aí, depois disso, ele começa a perceber que o Japão precisa mudar e que ele vai em busca de retenção, que é o que acontece no anime todo. É ele buscando retenção, não tentando matar os outros. Por isso que a espada dele é ao contrário e tudo mais. Ele tentou se tornar Battosai quando tava com o Shishio. Porque era o que ele precisava. Ele precisava da força do Battosai pra matar o Shishio. No final das contas, ele não precisou. O Shishio meio que se superaqueceu e morreu. Mas depois tem um OVA final, né? Contando a história aí quando ele termina com a Kaoru. O Sano, acho que foi pra China. Parece uma cena do Sano matando um tigre. O Yahiko já crescido, o filho do Kenshin já grande, a cara do pai, o filho do Kenshin. É um anime que eu falei pra vocês, ele é marcante, ele é bonito, ele tem uma história interessante e ele não ficou marcado na história dos anos 90 à toa. É um anime que vale a pena ser assistido, é um anime que teve OVAs muito bem produzidos e é um anime que o mangá também é bem produzido. O anime, qual que é o problema do anime pra vocês, né? Que eu esqueci de falar. É o mesmo problema que acontece com os animes que aconteceu com os animes de Bleach, Naruto. Chegou uma época que eles alcançou o mangá e pra eles não ultrapassar o mangá, botaram um monte de filler. Que foi ali na Batalha do Shishio. O que foi que estragou bastante o anime. Eu lembro que um dos fillers era o Sano com um show, ele encontrou um show não sei da onde, né? Eu lembro que é o Motaro. E esse show fez a desgraça da casa do Kenshin, lá na casa da Kaoru, né? Que ele foi obrigado a levar o cachorro pra casa dele. E o cachorro também fez uma desgraceira lá. Cachorro é cachorro, gente. É normal. Mas eu acho que esse anime merece um remake, principalmente porque agora ele tá terminado. É um anime que um mangá que já está pronto, né? E ele merece um remake, porque tá vindo bastante remake de anime aí. Tá tendo Digimon, tá tendo o Shaman King tá voltando, pelo que eu vi. Fruits Basket, ele teve um retorno. Teve o Blade Immortal, que também voltou a terminar junto com o mangá, que ele é um anime muito antigo. Ele voltou ano passado, ou retrasado, acho que era retrasado, 2019. E ele foi terminado. Então, assim, o Samurai X merece o dele também, né? Vai ter mais um filme, né? Live action do Samurai X, pelo que eu fiquei sabendo. Atualmente, eu assisti só 3 dos live action e os 3 eu gostei. Assim, como eu falei pra vocês, é de longe um dos live actions que eu acho que foi bem produzido em quesito de anime. Assim como eu falo pra vocês que de jogo normalmente dá ruim, de anime também normalmente dá ruim, os caras tendem a fazer as coisas erradas. Aquele Shingeki no Kyojin não ficou bom. Lá vai eu falar mal de filme live action de novo. Mas é Shingeki no Kyojin, quem assistiu vai concordar comigo que aquele negócio ficou bizonho. Ficou muito bizonho.
Mas o de Samurai X, confia, podem assistir, está bom, tá? Como eu falei pra vocês, eu ia mostrar os chaveirinhos, né? Ó, esse aqui, deixa eu tentar trazer aqui pra vocês, ó. Aqui, o Saito. Eu tenho também o Sano. O Shishio, eu tenho ele também, ó. Esse infeliz aqui, ó, que dá trabalho no anime, ó. Também tenho o Kenshin, obviamente que teria que ter o Kenshin, ó. Que bonitinho. E o Aoshi. Inicialmente não era pra eu ter ficado com todos, eu queria ficar só com o Kenshin, mas quando os danadinhos chegou, eu acabei ficando com todos. Olha aqui, ó, o Aoshi. Aoshi, olha pra câmera, larga a mão de ser chato. Olha o tamanho da espada que ele usa. Ele usa uma espadona grande. E não leve na besteira. Não se atreva a fazer isso. Pois bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de eu ter falado um pouquinho desse anime. Eu posso trazer mais, falar de mais animes. Porque anime é otaku na veia, acaba falando mesmo, né, gente? Eu espero que tenha explicado do anime de forma rápida, porque eu tô tentando evitar que esse vídeo pegue aí uns 30, 40 minutos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de comentar aqui embaixo, né? Dar o gostei, compartilhar com os amigos e se inscrever para ter mais conteúdo aqui no canal, gente. Eu agradeço quem viu esse vídeo até aqui, né? E nos vemos na próxima. Falou!